Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 5 de maio, sextou, galera. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, idealizador do canal e assessor de investimento do escritório Cashwise, da XP Investimentos, beleza? Se você ainda não tem conta na XP, entre em contato comigo, vamos abrir a sua conta, não paga nada, não tem nenhum custo de manutenção dessa conta. E a gente vai fazer aí um trabalho personalizado, focado nos seus objetivos. Caso você já seja investidor e não esteja satisfeito com o seu rendimento, está meio perdido, não sabe muito o que fazer, está seguindo dica de fulano A, de Beltrano B, de Ciclano C, então você também pode entrar em contato comigo, que eu faço uma revisão na sua carteira, a gente marca uma reunião sem custo algum, e a gente pode seguir juntos em busca do seu objetivo, beleza? Formatar uma carteira dentro do seu perfil de investidor e dentro dos seus objetivos futuros. Show? Bom, vamos fazer agora um overview do que aconteceu no mundo, né? Porque essa semana, apesar de ter sido uma semana que foi curta, né? Na segunda-feira nós tivemos um feriado, nós tivemos uma semana bem pesada, né? As primeiras semanas geralmente tem muitos indicadores para sair, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. E também a última semana também temos muitos indicadores saindo, então costumam ser semanas mais voláteis em relação à macroeconomia, certo? Bom, tirando os indicadores, nós também tivemos uma série de balanços sendo reportados, né? E alguns relatórios de produção, como teve ontem na Petrobras. Enfim, isso tudo mexe com os mercados, beleza? Agora, o que também vem ganhando força nessa semana é a questão da crise financeira lá nos Estados Unidos. Foi uma crise financeira que a gente começou, né, startou essa crise financeira no fechamento do trimestre do início do ano, com o Silicon Valley Bank, aquela corrida nos bancos para retirada do dinheiro. Então foi ali no SVB, depois tivemos ali o First Republic Bank, que acabou sendo comprado ali pelo JP Morgan. Nós tivemos o Credit Suisse também, tendo alguns problemas ali. Nós tivemos a compra ali, o UBS chegou a comprar ali também o banco. Isso tudo veio preocupando os investidores no mundo, porque quando tem uma crise financeira, a galera já remete a 2008, quando nós tivemos a crise lá do subprime, que a gente viu que bancos grandes quebraram, né? Um dos principais bancos dos Estados Unidos veio na lona, né? Acabou. Isso tudo preocupa, porque quem viveu aquela época viu que foi complicado. Eu tentava sair ali de ações, na época eu operava para uma outra corretora, tentava sair de ações e daqui a pouco era leilão, o preço já abria abaixo, como foi ali na crise do Covid. Só que eu acho que foi até um pouco mais tenso, né? Para mim, na verdade, né? Na crise do Covid eu já estava mais calejado, então isso não afetou tanto. Mas na época ali, para mim, eu vi merda voar, literalmente. Beleza? Bom, com essa crise financeira, todo mundo, quem já foi picado de cobra, tem medo até de linguiça, como diz o velho ditado, né? Então a galera começa a tirar um pouco o pé, ainda mais lá fora, certo? Aqui no nosso Brasil a gente está muito mais focado na questão do arcabouço fiscal, mas lá fora a questão da crise financeira, do sistema do mercado financeiro lá, né? Sistema bancário, melhor dizendo, sistema bancário. Isso assola muito, ainda mais quando você tem um banco central fazendo uma política mais contracionista, né? Então, um aperto monetário, retirando dinheiro da economia. Para quê? Para controlar a inflação. E é uma inflação que está persistentemente subindo, certo? Então, isso acaba deixando a galera um pouco mais cautelosa. Mas quando a gente olha os futuros, os índices futuros lá fora, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, eles não estão tão negativos assim. Eles estão até mesmo numa raia ali, né? Trabalhando ali numa alta e bem próxima da máxima histórica. Então, esses recuos vamos botar assim, compreensível, certo? Nós tivemos hoje aqui, agora vamos falar como é que está o mundo hoje. A Ásia fechou ali meio que misto, mas a sua maioria no campo positivo, certo? Nós tivemos o Caixin, o PMI Caixin de serviço da China, que veio
levemente abaixo do anterior, porém, nós tivemos aí na linha de expansão, né? Na leitura aí de 56,4, em relação à leitura de março, que foi 57,8. Mostrou uma expansão ao contrário do PMI de manufatura. O PMI de manufatura é que a gente se preocupa um pouco mais, né? Porque veio abaixo dos 50, numa contração ali, nos 49, e a gente quer ver a China produzindo mais. Quando ela começa a produzir mais, o que acontece? Minério de ferro sobe, petróleo sobe, porque a demanda sobre as commodities, que são matéria-primas, né, da ala produtiva, ela acaba tendo mais demanda, e quanto mais demanda, maior o seu preço. Isso é bom para a nossa bolsa, né? Então o pessoal fala, pô, mas vai subir o preço? Vai. Para quem está investindo é bom, para o empresário e para o sócio, né? Que você está comprando ações, você está se tornando um sócio de uma empresa, é bom, porque sobe o preço da commodity e com isso a empresa fatura mais. Vinícius, mas aí os pobres, a galera que precisa, que não... É uma outra questão. A gente está falando aqui sobre empresas. Ninguém montou empresa para não ganhar dinheiro, né? Então, o fim de montar uma empresa é ganhar dinheiro e, com isso, né, ter lucros e repartir esses lucros com seus sócios. E você compra uma ação para justamente participar desse lucro. E você que ainda não investe, você pode investir para também ganhar participações nesses lucros. Beleza? Bom, nós tivemos também aí a fala do Banco Central ali da Austrália, né, que praticamente pode ter chegado a um patamar de subida ali, de high da taxa de juros, então sinaliza que não deve subir mais. Nós temos a Europa, né, majoritariamente no campo positivo, depois de digerir a subida da taxa de juros do Fed, a subida da taxa de juros do BCE, tem uma série de indicadores, porque as empresas continuam reportando bons resultados. Então a galera derruba a bolsa porque tem muitos investidores, é natural, né? Ainda mais aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tem muito mais pessoa física investindo em fundos, certo? Não comprando ações. Então, quando essas pessoas físicas ficam preocupadas, elas acabam retirando o dinheiro do fundo, o fundo tem que bater as ações para poder pagar os seus cotistas. Então, muitas ações acabam caindo, né, nesse burburinho, porque muita gente acaba não analisando. Aí eu vou generalizar, não vou botar somente no Brasil, mas também no mundo. A maioria acaba não analisando e só seguindo o call de um influencer ou o call de alguém que fala, ó, compra isso, compra aquilo. Aí depois vem um jornal que fala, ó, o mundo está acabando. Todo mundo sai e vai para a segurança. Beleza? Aí você vai ver bolsas caindo, os treasuries americanos os bonds tendo um rendimento negativo, você vê o ouro subindo, né? O pessoal buscando um pouco mais de segurança e saindo do risco. Então, isso acaba gerando volatilidade e precificando mal os ativos. Lá na Europa não foi diferente. As empresas reportando bons resultados, aqui no Brasil também as empresas reportando bons resultados e as empresas não subindo. Por qual motivo? O pessoal preocupado, o aperto monetário, a expectativa futura do lucro vai cair. Calma aí, se o ativo é bom, fez o cálculo que da taxa de juros, que você já sabe o quanto vai subir, porque ao contrário de muitos analistas, eu sou muito cético. O Fed, nas reuniões do ano passado, falou que a taxa de juros ficaria acima de 5%. Ponto, não é segredo para ninguém. Então, o analista já deveria fazer a sua conta com a taxa de juros a 5,25, a 5,50, a 5,75. Qual seria o cenário? Qual é o preço do ativo hoje, né, trazendo a valor presente e ver se está num preço bom, se está caro, se está barato. Mas os lucros podem ser afetados. Sim, podem ser. Aí você faz o seu teste de estresse lá, o teste de cenários e avalia qual é o preço. Mas sair das ações, eu acho loucura. Na minha visão, certo? Eu continuo comprador, beleza? Nos Estados Unidos, hoje a atenção vai ser voltada toda para o payroll, que é o principal indicador ali do mercado de trabalho, né? Então, vai mostrar como está o desemprego. O mercado de trabalho, ele acaba potencializando, sinalizando uma possível recessão. Quando o mercado de trabalho está muito fraco, né? No caso dos Estados Unidos, um pleno emprego está ali na casa de 3%, 2,7%. Então, os Estados Unidos sempre ficou rodando nesse valor, certo? Quando começa a ficar muito acima, ali, chegando próximo a 4%, 5%, isso pode indicar uma recessão. Então, os investidores vão ficar de olho nessa sexta-feira no payroll, certo? Teve um fator interessante que pode impactar no nosso Brasil aqui, que o Goldman Sachs
ele mencionou que, correndo de uma recessão nos Estados Unidos, os investidores deveriam investir fora. Quando fala em investir fora, o nosso Brasil está barato. Nosso Brasil está barato. Mesmo com toda a questão da política fiscal, tem muito ativo que está mal precificado, beleza? Então, pode ser que venha uma corrida aqui, nós temos uma taxa de juros real positiva, isso pode trazer investidores para cá, pressionando, jogando o dólar um pouco mais para baixo e trazendo a bolsa um pouco mais para cima, beleza? Até porque tem espaço para esse crescimento. Nosso Ibovão da massa, vamos falar aqui do petróleo. O petróleo está agora ali nos seus 69 dólares. Cadê o petrolão aqui? Petrolão não. Vamos botar aqui o nosso petróleo subindo 1,7% WTI. Nós temos aqui o ouro, né, também caindo 0,50 praticamente. O minério de ferro também cedeu, isso pode prejudicar um pouco a nossa Vale, mas as ADRs lá nos Estados Unidos estão positivas, tanto da Vale, BHP e Rio Tinto, certo? Nós temos a Europa no campo positivo, os futuros americanos também no campo positivo, aí 0,50 de alta. O DXY, né, o índice dólar neutro, tanto contra o restante das moedas, quanto também nos emergentes. Está bem neutro, levemente positivo em uns, levemente negativo em outros, certo? Então, pode não ter tanta surpresa assim para a gente, beleza? Bom, vou trazer aqui agora o nosso Ibovão da massa, que ontem subiu aí, depois de uma vol, subiu 0,37%. Vamos ver quais foram as ações que impactaram positivamente e negativamente. Deixa eu só ajustar aqui. O pessoal vai falar, porra, Vinícius, tu nunca ajusta essa bodega. É porque sempre que eu fecho, o negócio desconfigura, mas nada preocupante. Nossa querida Vale afundando aí 3%, mas nós tivemos a Petro subindo 1,5%, 1,5% Petro. Nós tivemos a Prio tendo uma forte realização ali na casa de 4%, e isso prejudica um pouco. Mas nós tivemos aí o nosso Bradescão da massa subindo 2%, todo mundo voltado para a questão da divulgação do balanço do Bradesco. O Bradesco ontem divulgou os seus balanços. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Por que eu vou falar somente do Bradesco? Tem outros que também divulgaram, mas vou falar especificamente do Bradesco. O Bradesco teve um lucro líquido recorrente de 4,2 bilhões no primeiro trimestre. Veio abaixo, né, do primeiro trimestre do ano anterior, então uma queda aí de 37%, natural. Nós tivemos fatores que ocorreram ainda mais com a questão da Americanas ali, né, que acabaram prejudicando um pouco mais. Nós tivemos esses alguns fatores que incorreram, né, para essa queda do lucro do Bradesco. E aonde que está impactado também essa queda do lucro? O PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, ela basicamente dobrou, teve uma alta de 96%, né? Foi para 9,5 bilhões de PDD. Ou seja, a provisão de devedores duvidosos, ela entra como uma conta de despesa, ou seja, reduz o lucro. Então, parte desse lucro que o Bradesco perdeu ali foi por conta do PDD. Então, depois que as contas se normalizarem mais para frente, esse PDD tende a voltar para o caixa e sai da parte de despesa, enfim, e volta como lucro. Os ativos alcançaram 1,8 trilhões, né, um aumento de 8%. Então, os ativos do Bradesco foram positivos, cresceram, o banco precisa, as empresas precisam crescer seus ativos, porém precisa crescer também o seu ROA, né, o retorno sobre os ativos. Não adianta só aumentar ativos e ativos improdutivos. Carteira de crédito fechou aí o primeiro trimestre de 2023 em 879 bilhões, uma alta de 5,4% na comparação anual. Então, foi um resultado interessante. Apesar da inadimplência do Bradesco subir um pouco mais. A inadimplência do Bradesco, o Bradesco tem muita pessoa física na carteira, né? Então isso ainda mais classe C, classe D, isso acabou, como estão endividados, não estão conseguindo pagar suas dívidas, a inadimplência tende a ficar um pouco mais pressionada, beleza? Mas a inadimplência do segmento corporate, né? Ele acabou ficando um pouco até mais controlado na minha visão, beleza? Hoje, um dia sem indicadores, a Haddad dará uma entrevista agora na CBN às 8 horas da manhã. Então, a galera que puder ficar ligada, beleza, fiquem ligados. Show? Bom,
Com o fechamento ali dos juros futuro, algumas ações acabaram crescendo um pouco mais, né? Ainda mais os ativos que são da economia local. As varejistas subiram bem, né? Vou trazer aqui vamos botar Magalu, a galera gosta da Magalu, então vamos falar de Magalu. Magalu subiu quase que 7%, está no mensal, deixa eu botar no diário para o gráfico ficar bonito, nas alturas, a galera gosta disso. Então aqui, Magalu, como a gente já tinha traçado, tem uma linha de resistência aqui nos 3,94, tem uma linha de suporte nos 2,99, então ficou lateralizada, né, desde fevereiro de 2023, aqui está nessa lateralização. Está encontrando agora aqui a média móvel de 200, se ganhar a média móvel de 200, pode vir para cá para cima. Só que você vê que a média móvel de 200 está bem horizontalizada, né? Está bem horizontal, ou seja, mostra indefinição dos últimos pregões. Então, na média do fechamento da Magazine Luiza, mostra aqui uma indefinição, então tende a ficar aqui por mais tempo, a não ser que a média móvel de curto prazo, de médio prazo, cruze a média móvel de 200 e aí sim a média móvel de 200 vai começar a empinar levemente aqui para cima, aí pode fazer com que, indicar que a Magazine Luiza está tendo mais compras do que vendas, né? Então trazer aí o ativo para cima, beleza? Bom, olhar a nossa querida Petro aí que está apanhando um pouco pela questão do petróleo. Vamos trazer aqui também no gráfico diário. Então, descansou ali, né? Está ali brigando na casa ali na faixa da média móvel de 200 períodos, né? Ali a 23,02 na cotação. A nossa querida Vale está buscando aí o chão de R$ 62,07, né? Então, deve ficar nessa lateralização. Hoje pode ter algum tipo de respiro na Vale, né? Porque ontem, para mim, a Vale até iria subir ontem, olhando aqui no diário, mas depois virou forte para baixo. Ela chegou até na abertura a ficar positiva. Depois virou forte para baixo, até porque deve ter um pouco mais de liquidação, o minério de ferro continua caindo. É uma sexta-feira, então a galera busca um pouco mais de segurança. Beleza? Bom, recado dado. Sexta-feira, galera do Day Trade, quem não fez sua meta, não busque tentar fazer ainda mais hoje, dia de payroll. Você já se machucou, não preparou o seu cash, né, a sua banca, para operar no payroll, que é um indicador, um indicador forte, né, que vai sair. Eu nem botei ali a agenda econômica, mas o payroll é o principal indicador que vai sair hoje. Ali você vai ver o ganho médio por hora. Quanto maior o ganho médio por hora, mais dinheiro no bolso do consumidor norte-americano, mais consumo, pressiona a inflação. Fed tende a manter a taxa de juros alta por mais tempo. Você vai ver taxa de desemprego norte-americana. Então, se aumentar a taxa de desemprego, isso pode sinalizar uma leve recessão dos Estados Unidos, né, que a galera já está analisando sobre isso. Então, isso pode corroborar com essa análise. Então, isso pode estressar também os mercados que estão em alta hoje, né, precificando uma abertura em alta, o mercado norte-americano que abre às 10h30 da manhã, mas com os dados de emprego, tudo pode mudar. Beleza? Então, a galera do longo prazo, como eu sempre falo, tem ativo barato. E nesse período que os ativos estão caindo, busque ativos que são sólidos, empresas boas, pagadores de dividendos, que tenham recorrência de crescimento de receita, recorrência de crescimento de lucro e recorrência de geração de caixa. Beleza? Então, show de bola, galera. Até semana que vem. Um bom final de semana para todos. Fui!